Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Eu convidei vocês para uma reunião familiar nesta segunda-feira às 20 horas. Coloquei o link aí nos comentários e fixei no topo. E para minha surpresa funcionou, né? Muitas pessoas conseguiram entrar no grupo aí do WhatsApp, que vai ser a reunião familiar às 20 horas. Toda segunda-feira tem, tá bom? E eu queria saber aí da Maria Aparecida de Souza, que ela que pediu, né, o grupo ali para entrar, e eu não vi se ela conseguiu entrar. Me manda uma mensagem aí, tá bom? Responde aqui no canal se você conseguiu entrar no grupo. O que aconteceu? No final do dia, o grupo já estava lotado, tá bom? Aí, hoje, eu vou colocar de novo o link de um segundo grupo, tá bom? Que também é da mesma reunião familiar. Então, quem já entrou no primeiro grupo, não precisa entrar no segundo grupo. Tá bom? Sejam todos bem-vindos à reunião familiar na segunda-feira às 20 horas. Tá bom? Então eu vou pôr o segundo grupo. A reunião familiar ela acontece por meio do aplicativo Zoom. Tá bom? Então apenas é colocado ali o link do aplicativo Zoom no grupo 1 e no grupo 2. Tá bom? Então não tem necessidade de entrar nos dois grupos. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue-me hoje que eu vou compartilhar com vocês, que se encontra aqui em 2 Samuel capítulo 10. Eu tenho uma pergunta para você. Você já foi mal interpretado? Você já disse uma coisa e a pessoa interpretou outra, né? Ou você tentou apaziguar uma confusão, né? Apartai-vos ali, né? Tentar separar uma discussão ali e foi mal interpretado, né? Como se você estivesse tomando um dos lados ali, ou até mesmo uma benevolência que você foi fazer a alguém, uma caridade ou ajudar alguém e aquela pessoa viu com maus olhos, né? Pensou que você estava com interesses, né? Por trás daquela ajuda ali, ou até mesmo te ofendeu por conta que você foi generosa ali. Já aconteceu isso com vocês? Você dá um sorriso para uma pessoa e ser mal interpretado, dá um bom dia? Bom, acontece isso, né? Acontece. Então, acredito que todos nós passamos por esse tipo de situação. E a mensagem de hoje fala sobre isso, tá bom? Como o rei Davi, ele foi mal interpretado aqui, tá bom? Então, logo aqui no capítulo 10, no versículo 1, a gente vê que o rei dos Amonitas, ele faleceu. E o rei dos Amonitas, ele era amigo de Davi, tá bom? Ele era fora da nação de Israel, tá bom? Era uma nação inimiga, porém, já guerrearam esses povos, né, antigamente, mas em certa época da vida, o rei dos Amonitas usou de benignidade ali para com Davi. E Davi, ele tinha o coração dele cheio de gratidão. Então, ele quis estender ajuda ali aos Amonitas. Bom, quando o rei dos Amonitas faleceu, que o filho dele assumiu o reino, ele mandou mensageiros até os Amonitas ali, para quê? Para prestar condolências, né? Para dizer ali meus pêsames, né? Que seu pai era um grande homem. Ele foi prestar uma homenagem. Então ele organizou uma caravana de pessoas ali para irem lá, né? De mensageiros prestar ali uma homenagem ao rei que havia falecido. Só que o que acontece lá é que o filho do rei, ele não viu isso com bons olhos. Ele interpretou errado a ação ali de Davi, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 2, que diz assim, ó. E então disse Davi, usarei de benevolência com Anu, filho de Anás, como seu pai usou de benevolência para comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então a gente vê aqui que em gratidão ele manda os servos ali para prestar uma homenagem, tá bom? Para dar meus pêsames, né? Ele queria consolar ali. Ele conhecia o antigo rei, que era Naás, e agora quem estava assumindo era o filho ali. E aí o filho interpreta toda essa ação aqui de Davi erroneamente. Olha o que diz aqui no versículo 3, tá bom? No versículo 3 aqui, a gente vê aqui que o novo rei, ele recebeu alguns conselhos ali dos outros, né? Dos outros filhos ali, dos outros irmãos dele. E aí ele acabou interpretando errado a bondade que Davi estava fazendo ali. Tá bom? E pior que isso, ele vai fazer uma maldade com esses mensageiros aqui. Vamos acompanhar no texto. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 3.
E então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Ano, porventura Davi honra teu pai aos teus olhos, porque enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi aos seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para derrubá-la? Então ele interpretou ali como se Davi tivesse enviado os mensageiros para vigiar a cidade, para ver se era poderosa, para espionar a cidade, para depois derrubar o reino deles. Eles interpretaram dessa maneira. Então eles prendem, né, aqueles mensageiros, eles prendem ele ali e fazem uma maldade. Aqui no versículo diz o seguinte: E então tomou Hanun os servos de Davi, e lhe raspou metade da barba, e lhe cortou a metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Então olha só que maldade, né? Naquela época, a barba ela era um sinal ali de respeito, né? E então, por conta da cultura. E aí, ele raspou, né? Ele desonrou aqueles homens, ele raspou a barba daqueles homens, e a roupa, né, cortada ali, cortou ali, aqui diz as vestes deles. Bom, nós sabemos que na antiguidade, aqueles homens colocavam aquela roupa assim, que ia até o pé lá, né, parecendo um vestido, né, vamos dizer assim, como nós vemos nos filmes que tem, né, então, como Jesus se vestia até lá embaixo. E o que eles fizeram com essa roupa desses homens? Eles cortaram as vestes deles, né, eles cortaram até a nádega, né, até aqui na poupança, aqui assim, né, fizeram como se fosse uma mini saia ali, né? Isso era uma vergonha. Na verdade, quem usava as roupas cortadas eram os servos escravos, né? E era um sinal de humilhação ali que eles faziam isso. E dessa vez eles fizeram com os mensageiros de Davi. Além de cortar a barba deles, cortou-lhe as roupas, as vestes ali, e aí despediu eles para ir embora, né? Olha só, Davi ele foi lá, mandou os mensageiros para consolar, né, o filho ali a respeito da morte do pai, e o filho deu ouvido aos seus amigos ali, aos seus filhos e parentes, e achou que estava indo espionar e fez essa maldade aqui com os servos de Davi. E por conta disso vai haver uma batalha, né? Isso foi uma grande desonra. Quando os servos de Davi voltam para a cidade, na verdade eles estão tão envergonhados que eles param perto da cidade e enviam mensageiros. E aí Davi entende a situação, né, e fala assim, tá bom, vão para Jericó, não precisam vir aqui para Belém, vão para Jericó e fica lá até a barba crescer. Né? Ele lamentou esse acontecimento ali, e por conta disso vai haver guerra entre Israel e entre os amonitas. Os amonitas, após fazer isso, eles pegaram e tiveram que contratar, olha o prejuízo, tiveram que pagar os sírios para vir lutar junto com eles. Tá bom? Então se juntou ali os amonitas e os sírios para defender ali os amonitas. Eles fizeram aliança, né? Os sírios e os amonitas ali. Porém, Davi juntou todo o seu exército e com Joabe foi lá a essa batalha, tá bom? E aí o que acontece? Que Joabe, vendo que tinha os sírios e os amonitas, ele pegou e dividiu a tropa em dois grupos, né? E falou assim, um vai por um lado, outro pelo outro. E se acontecer que o outro lado começar a perder, eu vou correr até lá e vou ajudar. Se esse lado aqui começar a perder, vocês correm até aqui e nos ajudam, tá bom? Então, combinado? Combinado. Então, eles foram lá e a outra tropa começou a rejaçar os sírios, né? De maneira que eles fugiram. E aí os amonitas, vendo que os sírios fugiram, também se refugiaram para dentro da cidade ali e ficaram com medo, né? Então, mais tarde, tem mais uma batalha entre os sírios e o povo de Israel. De maneira que os sírios eles se entregam como servos na mão dos israelitas, né? Começam a pagar tributo ali e temeram, nunca mais quiseram se ajuntar junto com os amonitas ali. E no final, né, também a Israel aqui vence os amonitas também. Mas era uma batalha que poderia ter sido evitada, né? Foi por causa de um erro de interpretação, tá bom? Então que nós possamos sempre apaziguar as coisas, né? Apartar as discussões, mas que possamos ser claros, né? Se a pessoa não entendeu, nós devemos explicar novamente para não sermos mal interpretados, tá bom? É importante isso aqui. Então a mensagem que eu quero compartilhar é essa hoje, né? Sobre nós tomarmos cautela com nossas palavras, ser claro e certificar de que a pessoa entendeu.
Os missionários, quando estão ensinando, os missionários e assistem, eles fazem perguntas durante a mensagem para que ele se certifique que a pessoa entendeu a mensagem que foi dada ali, ou o desafio ou o compromisso que a pessoa está assumindo, tá bom? Então é muito importante fazer perguntas, né, na mensagem assim. Bom, enfim, também isso aconteceu com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele dava uma mensagem e as pessoas não entendiam, né? Entendiam de maneira errada, né? A mensagem que ele compartilhava ali. Ou entendia somente uma parte da mensagem. E por isso, né? As escrituras estão cheias aí de outras religiões, porque interpretam a palavra do Senhor de uma outra forma. Aí vão lá e organizam uma nova religião. E assim nós temos várias religiões por conta disso. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui, rapidinho do que eu estou falando, né? Por exemplo, em João 3, versículo 3, quando Jesus Cristo está falando com Nicodemos, ele diz, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Né? E aí Nicodemos começa a falar, como um homem velho pode nascer, né? Será que ele vai entrar de novo no ventre da sua mãe para voltar a nascer? Ou seja, Jesus Cristo está falando em um nível superior e Nicodemos estava entendendo um nível abaixo aqui, né? Outro episódio é quando ele fala na mulher samaritana, no poço de Jacó ali, né? Ele diz o seguinte, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água que salte para a vida eterna. E aí a mulher também não entendeu essa mensagem. Ela falou, Senhor, me dá dessa água para que eu não volte aqui e torne a tomar dessa água aqui, né? Voltar a pegar. Então Jesus Cristo estava falando de algo superior e ele estava entendendo algo menor ali, né? Inclusive Jesus Cristo, uma das frases dele, diz assim, ó. Vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Verdade, tem muitas coisas sobre o reino celestial que nós não sabemos. E nossa mente finita, né, fica difícil de nós compreendermos todas essas coisas. Mas se Deus, ele está falando nas coisas simples e nós não conseguimos compreender, imagina se ele fosse ensinar coisas maiores ainda. Tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Vou compartilhar um versículo aqui que talvez possa abrir a nossa mente sobre o entendimento desse versículo. Eu gosto muito dele e eu gostaria de explicar ele, tá bom? Fica aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13, tá bom? Aqui começa quando Jesus Cristo ele manda os discípulos de 2 em 2 para compartilhar o evangelho. E depois os discípulos voltam, né? Os apóstolos voltam ali dessa missão de ir pregando de 2 em 2, e aí Jesus Cristo pergunta, né? Quem o povo diz que eu sou, né? Aí eles falaram, uns diz que é de João Batista, outros de Elias, outros de Jeremias, ou que você é um dos profetas, né? E aí Jesus Cristo pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, né? Aquela famosa resposta de Pedro, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, ele fala bem da resposta de Pedro, né? Quando Pedro fala ali, ele fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E aí esse versículo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, ó. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, né? Quando Jesus Cristo fala, tu és Pedro, Pedro, o significado é pedra mesmo, né? E aí ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito fácil e a pessoa fica tendendo a pensar que Jesus Cristo está dizendo que vai edificar a igreja dele sobre a pedra que é Pedro. Mas não é isso que o texto diz. Cristo está falando dele mesmo. A pedra é Jesus Cristo. Cristo é a rocha. Tá bom? Então quando Cristo fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, essa rocha, edificarei a minha igreja. Sobre mim que é edificada a igreja. Tá bom? É verdade que a igreja é alicerçada sobre apóstolos e profetas. Mas aqui Cristo ele está falando sobre ele mesmo, tá bom? Ele é essa pedra, ele é essa rocha. E aqui algo interessante, né? Que às vezes as pessoas não se atêm. Quando ele diz aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, muitas pessoas pensam que é sobre a igreja, no sentido de que a igreja não vai acabar.
né? E nós vemos que a igreja terminou depois, né? Depois de Cristo ali, ele ressuscitou, foi aos céus, Pedro ficou presidindo a igreja ali como profeta, chamou-se outros apóstolos no lugar dos apóstolos que faleceram, e a missão continuou, né? Foi até o ano ali 74, se eu não me engano, depois de Cristo, a igreja continuou, né? Nós temos aí Atos dos Apóstolos, Romanos, outras escrituras que mostram isso. E aí, depois a gente vê o fim da igreja, por conta da apostasia. Então, nós não devemos interpretar aqui que quando ele diz e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não significa que a igreja não teria um fim, tá bom? A igreja acabou por conta da apostasia e novamente foi restaurada em novos dias. Então, o que significa esse aqui, né, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Bom, aí eu tenho que ler o versículo seguinte, que diz assim: e te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando sobre o poder do sacerdócio, ele está falando sobre as chaves do poder do sacerdócio. Então, quando ele fala aqui que o inferno não prevalecerá contra a sua igreja, o inferno que Jesus Cristo está mencionando aqui é a morte, tá bom? Então, por dar a chave, né, ele prometeu a chave a Pedro ali, é a chave da ressurreição. Então a morte, ela não vai permanecer na igreja. As pessoas da igreja, elas vão ressuscitar primeiro para estar no milênio. Então é esse o significado dessa escritura, tá bom? A ressurreição, ela é uma ordenança do sacerdócio e precisa ter chaves para se fazer essa ordenança. Essa chave será passada futuramente, né, para os patriarcas, os pais de famílias que têm o sacerdócio e que são dignos, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês e que nós possamos entender realmente a palavra do Senhor, né? Quando o Senhor falar no nível alto, que nós possamos entender esse nível alto e não entender abaixo da expectativa do que Ele está nos ensinando. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.